Olá, quarto ano, tudo bem? Quanto tempo, né? Faz um tempinho já que a Prof. Mari não grava uma aula para vocês. A Prof. Mari está aqui hoje para gravar uma aula sobre produção de texto. Nós vamos falar sobre a importância da coesão. Para você que nunca ouviu falar sobre coesão nos textos, a Prof. Mari tem algumas informações bem importantes sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos falar sobre coesão. O que é alguma coisa que tem coesão, algo coeso? Quando nós falamos, por exemplo, que uma família é muito unida, nós podemos dizer que ela é uma família coesa. Quando nós temos um time de vôlei, de basquete, que cada um faz, de futebol, que cada um faz a sua parte, cada um joga e dá o seu melhor, e a equipe vence, todos os participantes contribuem para que essa equipe faça o seu melhor e vença, nós dizemos que essa equipe é coesa, certo? Então, na língua portuguesa, não é diferente com as palavras dentro do texto, com as frases. As palavras, as frases, elas também têm que manter uma coesão, uma sintonia. Então, essas palavras, muitas palavras, são elementos de coesão entre as frases, principalmente os pronomes, como é o caso dos pronomes do caso reto, que nós já aprendemos, os pronomes pessoais. Se eu digo, por exemplo, eu odeio abacate, eu não gosto de comer abacate, e aí eu falo assim, é mentira, eu gosto, mas só um exemplo. Eu adoro morangos, e eu quero unir essas duas frases no mesmo contexto. Eu quero juntar essas duas frases, ou seja, eu quero estabelecer uma coesão entre essas frases. Como é que eu poderia fazer? Eu poderia falar, apesar de não gostar de abacate, eu adoro comer morangos. Vejam a diferença ao ouvir as primeiras frases isolado, eu odeio abacate, e a frase, eu adoro morangos. Vejam como eu uni essas duas frases. Apesar de não gostar de abacate, eu adoro comer morangos. Então, olha só, a importância desses elementos coesivos, dessas palavrinhas que vêm para costurar um texto, para deixá-lo mais fácil de entender, certo? Então hoje nós vamos construir um texto observando os elementos coesivos que nós podemos usar entre essas frases. A Prof. Mari vai passar essa proposta para vocês e eu quero que vocês prestem muita atenção agora nessa produção de texto, que vocês vão usar o livro de vocês e o material que tem lá no nosso encarte. Agora é com você. Diversão à vista. A ideia de coesão pode ser associada à montagem de um quebra-cabeça. Cada parte de um texto funciona como uma peça que se encaixa na outra. Considerando isso, você seguirá alguns passos. Material necessário. Você vai ao encarte do seu livro e vai destacar o quebra-cabeças que está na parte de trás do seu livro. Você vai precisar também de uma tesoura sem ponta. Como fazer? Escreva um pequeno texto cujo tema seja união. Familiar, entre amigos ou de amigos, união entre integrantes de uma equipe. Na escrita, explore o uso de pronomes, como os pronomes do caso reto que nós já aprendemos. Ele, ela, ou pronomes demonstrativos, entre outros tipos de pronomes. Divida o seu texto em pequenas partes. Cada uma dessas partes deverá ser escrita em uma peça do esquema de quebra-cabeças que está no encarte 2, no final do livro. Depois, recorte as peças do quebra-cabeça. Finalmente, embaralhe tudo e chame um adulto ou alguém que esteja em casa com você, ou um amigo, um colega, para que ele brinque de montar o quebra-cabeça feito por você.
terminar, verifique se ele acertou o encaixe e, consequentemente, a ordem do texto escrito por você. Não esqueça também de fazer a leitura do seu texto para os colegas no momento da correção. Queremos saber o que você vai escrever sobre união, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora. Agora que você já entendeu como fazer a nossa produção do dia de hoje, já percebeu quais palavrinhas você tem que usar, certo? Ao longo do seu texto para fazer essas amarrações, essas costuras, né, entre as ideias, tá? Você vai produzir usando o material do nosso livro, né, do encarte, tá? Apesar de pequenininhas as peças, pessoal, vocês podem fazer a letra um pouquinho menor, tá? E brincar com o familiar aí em casa. Mas eu sugiro também que vocês guardem essas cartas dentro de um envelope, essas peças do quebra-cabeça, dentro de um envelope, para que a gente possa, quando retornarmos às aulas, né, não sabemos ainda quando, mas quando nós retornarmos a essas aulas, para que vocês troquem o texto com os colegas e que eles também possam conhecer essas histórias que vocês escreveram, tá? Então um beijo bem grande para vocês e até a nossa correção. Quero escutar as histórias do quarto ano e a Prof. Gi também da sala dela, tá bom? Um beijão com bastante saudade. Até a próxima aula!